Fórum Mídias de hoje, 22 de abril de 2025. O assunto é o assunto do momento no mundo, a morte do Papa Francisco. E aqui no nosso Fórum Mídias eu vou ter um trecho aqui que eu vou mostrar a opinião dele sobre a mídia, né? O que ele pensa da mídia. Mas a morte do Papa, que comove e comoveu a maioria das pessoas, é motivo de júbilo para uma parte do mundo. Uma parte do mundo que não partilha daquilo que ele foi, por exemplo, como ele foi saudado nas páginas dos principais jornais da Itália. O Francisco, o Papa, era chamado do Papa dos Últimos, porque os últimos são aqueles referidos de que os últimos serão os primeiros no céu. E o Papa Francisco, ele fez do papado dele o papado dos últimos. Logo nos primeiros dias do papado, ele se dirigiu aos imigrantes no mundo. Não é? Por isso, a Itália sofre muito com o preconceito contra os migrantes que aparecem por lá. E o Papa sempre foi uma voz. Ele mesmo se definiu uma vez, certa feita, como: eu sou o Papa do fim do mundo. Ele é o Papa que contraria esse mundo onde uma pessoa como o Armínio Fraga tem a coragem de dizer que, para melhorar o país, o salário mínimo deveria ficar 6 anos sem aumento. Nós já tivemos um salário mínimo 6 anos sem aumento nos 2 anos do governo golpista do Temer e 4 anos do governo Bolsonaro, e o que trouxe foi a miséria para o povo, a fila dos ossos, gente buscando comida no caminhão de lixo, disputando comida com o cachorro. É isso que esse pessoal... É contra eles que o Papa pregava, contra a cultura do ódio, a cultura da violência. Vamos lembrar que no último Natal, que acabou sendo o último Natal do Papa vivo, neste Natal recente de 2024, na sua capela no Vaticano, o Papa colocou o menino Jesus no lenço palestino, denunciando a chacina, o genocídio que ocorre em Gaza, contra o qual ele se manifestou sempre, tantas vezes, assim como também a guerra na Ucrânia, que ele vive lutando pela paz. Não por outro motivo. Ele é um Papa odiado pelos que vivem do ódio, pelos que vivem como aqui, a turma do Bolsonaro, como mostrou uma reportagem lá da Fórum, no Telegram. O reptiliano do Vaticano saiu de cena, anunciada a sua morte há pouco. É um grupo com quase 40 mil inscritos, um grupo bolsonarista. No Telegram, bolsonaristas celebram a morte de Francisco, capeta comunista e reptiliano. O grupo Selva e Aço no Telegram é conhecido por ser uma linha de transmissão de apoiadores do Bolsonaro. Neste sábado, diversos conteúdos foram compartilhados, incluindo mensagens pedindo orações para Bolsonaro e celebrações da morte do Papa Francisco. O reptiliano do Vaticano saiu de cena, diz uma postagem. O Papa capeta comunista Francisco morreu.
Isto é, está confirmado que ele estava morto há algum tempo. Eles diziam que o Papa já estava morto, assim como eles dizem que o Lula está morto e é substituído por um drone. Não é? Aqui, uma entrevista do Frei Beto ao Opera Mundi, onde ele diz que conservadores no Vaticano torcem pela morte do Papa Francisco, torciam pela morte do Papa Francisco. Ainda que o Papa estivesse com plena saúde, haveria rumores sobre a sua sucessão. Muitos bispos das safras de João Paulo II e Bento XVI torcem pela morte dele. Segundo Frei Beto, no próximo conclave agora, muitos cardeais eleitores vão propor um papa africano, já que nos últimos tempos tivemos europeus e um latino-americano. Mas vaticanistas que conheço preveem uma volta do papado aos italianos. Os cardeais africanos são, em geral, conservadores, e há italianos mais afinados com Francisco. Essa guerra ao Papa Francisco vem desde o início, quando ele definiu as linhas do papado dele. Em 2018, foi lançado um livro por um jornalista francês chamado Nicolas Senese, Como a América quis mudar o Papa. O Papa Francisco, quando entregaram o livro na mão dele, ele falou: é uma honra para mim os americanos me atacarem. Francisco recebeu das mãos de um jornalista francês um livro que retrata as movimentações de setores ultraconservadores. Então, esses ultraconservadores, eles vêm fazendo uma intensa campanha interna com os cardeais, inclusive o Papa Francisco trocou grande parte dos cardeais, nomeou novos. Aqui, o que o Papa Francisco estava falando é aqui, ó. Segundo Le Monde, Nicolas Senese, autor do livro Como a América quer mudar o Papa, ele é um correspondente do Vaticano, do diário católico La Croix, explica os ataques sofridos por Francisco nos últimos anos, por uma forte hostilidade de um poderoso movimento católico americano conservador. Católico americano conservador, leia-se, extrema-direita, liderado por leigos ricos e influentes à sua linha, que são depois difundidos por poderosos meios de comunicação que querem acabar com este parênteses na vida da Igreja Católica, que é o pontificado do Papa argentino. Assim como havia a teologia da libertação na Igreja Católica, o grande movimento, e que os Estados Unidos bombardearam o mundo aqui no Brasil, fortalecendo as igrejas evangélicas de extrema-direita, porque existem as igrejas evangélicas desde tempos, mas essas igrejas evangélicas, dessas pessoas de que eu não preciso citar o nome aqui, desses pastores picaretas, isso daí é reforçado pela teologia da prosperidade. Sintonizados com a ascensão do conservadorismo político nos Estados Unidos, eles atacavam o Papa Francisco. Este golpe passa por influenciar a escolha do próximo bispo de Roma, que é como é chamado o Papa, depois de terem falhado um golpe no verão passado. Esse verão foi o verão de 2018, onde eles tentaram envolver o Papa no escândalo dos casos de pedofilia. Este caso está narrado no livro. Segundo Senese, no livro, estes ricos americanos ultraconservadores batizaram a sua operação de Red Hat Report, em referência ao barrete vermelho da cabeça dos cardeais, que os cardeais recebem da mão do Papa. Depois de ter reunido em setembro de 2018,
este grupo lançou um inquérito para peneirar todos os cardeais com capacidade eletiva, ou seja, com menos de 80 anos. Dilacerados pelo rumo do pontificado de Francisco, o objetivo deles é preparar o terreno para favorecer a eleição de um papa de acordo com a sua conveniência quando chegar a hora. Essa conveniência é uma visão do mundo que exclui um papa como Francisco, que passa o tempo a denegrir, aspas, o Deus do dinheiro e o liberalismo desenfreado, a denunciar as políticas dos estados ocidentais em relação aos migrantes e que é gentil com aqueles que representam uma entorse à moral católica, os homossexuais, mulheres que abortam, casais de uniões de fato, divorciados, recasados, etc. Esses estão trabalhando contra o Papa, não é de hoje. Aqui, um comentário do Papa sobre a mídia, que muito trabalha junto com essa opinião conservadora do mundo. Temos aqui... informação. Ele diz que são os 4 pecados da mídia. Primeiro, a desinformação. O segundo, a calúnia. O segundo é a calúnia. O meio de comunicação tem tanto poder frente às massas, à gente, que pode caluniar impunemente. Os meios de comunicação têm tanto poder frente à massa, às pessoas, que podem caluniar impunemente. Además, ¿quién le va a hacer juicio? Nadie. Pues uno se atreve, pero... Tercero, la difamación, que es más sutil todavía. Terceiro, a difamação, que é mais sutil. A gente viu isso aqui com o trabalho em relação ao presidente Lula, por exemplo, não é? Porque toda persona tiene derecho a la reputación. Toda pessoa tem direito à sua reputação. Pegaste um refalão na vida, hiciste uma macana. E se a pessoa teve um problema há 20 anos atrás, ela tem o direito a ter sua reputação, se pagou o que devia. E quarto, a coprofilia, não? Aqui ele é mais direto com a amiga. A coprofilia, o amor ao que é sujo. Sí, el amor a la cosa sucia, ¿no? El amor a, literalmente, el amor a la caca, ¿no? Y hay medios que viven de publicitar escándalos, sean o no verdaderos. Os meios vivem de publicar escândalos, sejam ou não verdadeiros. Sean la mitad verdaderos o no, pero viven de eso, ¿no? Primero la desinformación. Então, o Papa tem essa visão da mídia muito forte. E por isso, numa exortação, aqui, o Papa Francisco, no Domingo de Ramos de 2018, né, no encerramento do Dia Mundial da Juventude, ele fez uma pregação aos jovens e ele terminava o discurso dele com isso daqui, que eu vou repetir aqui, porque é isso que tentam abafar no Papa Francisco, que é que você tenha o direito a falar, o direito a ser ouvido. Há muitas maneiras de tornar os jovens silenciosos e invisíveis, muitas maneiras de os anestesiar e adormecer para que não façam, aspas, barulho, para que não se interroguem nem ponham em discussão. Vós, calai-vos. É isso que eles querem. Fiquem calados, deixem agir. Há muitas maneiras de os fazer estar tranquilos para que não se envolvam e os seus sonhos percam a altura, tornando-se fantastiquices rasteiras, mesquinhas, tristes. Neste Domingo de Ramos, em que celebramos o Dia Mundial da Juventude, faz-nos bem ouvir a resposta de Jesus aos fariseus de ontem e de todos os tempos, também os de hoje. Foi quando os fariseus
pediram a Jesus porque ele não calava os discípulos. E Jesus respondeu: se eles se calarem, gritarão as pedras. Queridos jovens, cabe a vós a decisão de gritar. Cabe a vós decidir-vos pelo Osama do domingo para não cair no crucifica-o de sexta-feira. E cabe a vós não ficar calados. Se os outros se calam, se nós, idosos e responsáveis, tantas vezes corruptos, silenciamos, se o mundo se cala e perde a alegria, pergunto-vos: vós gritareis? Por favor, decidi-vos antes que gritem as pedras. É essa a mensagem do Papa que se foi. Descanse em paz. Este foi o Fórum Mídias de hoje, esta mensagem do Papa contra o status quo, que é por isso que querem um Papa que defenda que se morra de fome sem reclamar. Achei interessante, Melo, que você trouxe aquela entrevista do Papa em que ele fala dos 4 pecados capitais da mídia. O Papa Francisco, nessa entrevista, ele basicamente conduz um fórum mídias, né? Ele faz uma análise de mídia ali naquela entrevista, trazendo tudo que a gente sempre explora muito aqui, né? A maneira canalha como se trabalha a desinformação, a calúnia, e como isso é feito de maneira impune diante do poder que esses oligopólios de mídia atingem, né? É o que a gente mais fala aqui, só que dessa vez vocalizado aí pelo Papa Francisco. Muito bom mesmo. Pois é, por isso ele é tão atacado, né? Aí agora ficam com essa hipocrisia aí, mas estão trabalhando nos bastidores pelo conclave, mas vamos torcer para que a escolha do Papa Francisco, ele escolheu 100 e poucos dos cardeais, vamos ver o que vai acontecer, porque hoje em dia eu não duvido de mais nada, porque com as redes sociais, vocês sabem, as redes sociais, as pessoas deixam seu celular apontando lá o local e eles conseguem, pela sua localização, enviar mensagens diretamente para você aí. Durante o conclave, os papas, os cardeais ficam sem comunicação com o exterior. E aí pode estar aí a nossa salvação. Pessoal, até amanhã com mais um Fórum Mídias. Um abraço em todos.